Mesmo com a melhor estratégia do mundo, se você não entender a estrutura do mercado, continuará perdendo, porque operar no mercado não se trata de prever o mercado, mas sim de entender quem está no controle, compradores ou vendedores, e alinhar suas operações com eles. Nesta lição, você aprenderá como identificar a estrutura do mercado e como usá-la para tomar melhores decisões de negociação. Agora, deixe-me mostrar exatamente o que você aprenderá neste vídeo. Neste vídeo, você aprenderá como identificar estruturas de mercado em tendência, como entender o comportamento dos compradores durante mercados em tendência de alta, como identificar mercados em consolidação, como operar corretamente em cada condição de mercado. As fases da estrutura de mercado, como aplicar o método de negociação TLS. Como combinar a estrutura do mercado com suporte e resistência e como usar padrões de velas para confirmar suas entradas. Antes de começarmos, se você gosta deste tipo de conteúdo, certifique-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma publicação futura. Agora, vamos começar. O que é a estrutura de mercado? A estrutura de mercado é simplesmente como o preço se move, nada mais. É a forma como o mercado funciona. Forma máximas e mínimas. Observe qualquer gráfico. O preço está sempre fazendo uma de três coisas: subindo, descendo ou se movendo lateralmente. E, à medida que se move, cria uma sequência de máximas e mínimas. A estrutura do mercado nos ajuda a entender quem está no controle, se são os compradores ou os vendedores, e, com base nessas informações, podemos planejar nossas negociações de forma mais lógica e profissional, em vez de adivinhar para onde o mercado pode ir. Quando o mercado está subindo, começa a formar o que chamamos de máximas e mínimas ascendentes. Esse tipo de movimento é conhecido como tendência de alta, e mostra claramente que os compradores estão no controle do mercado. No entanto, é muito importante entender que uma tendência de alta não se move em linha reta. O mercado não sobe continuamente sem parar. Em vez disso, ele se move em um ciclo repetitivo. Primeiro, temos o movimento ascendente, onde os compradores estão ativamente impulsionando o preço para cima. Esse movimento é chamado de movimento impulsivo. Ele reflete a força do mercado porque os compradores estão dominando os vendedores e impulsionando o preço. Após esse movimento, o mercado não continua subindo imediatamente, mas começa a cair ligeiramente. Isso acontece porque alguns compradores começam a realizar lucros, fechando suas posições. O preço recua temporariamente. Esse movimento é chamado de recuo ou retratação. Em uma tendência de alta, o mercado alterna constantemente entre essas duas fases. Um movimento impulsivo para cima seguido de um recuo. Agora, vamos observar um gráfico para entender melhor. Aqui você pode ver claramente o primeiro movimento para cima, que é o impulso. Para o início do próximo movimento impulsivo, pois é onde surgem as oportunidades com maior probabilidade de sucesso. Vejamos outro exemplo. Como você pode ver, o mercado está em tendência de alta. Faz um forte movimento para cima seguido de um recuo. Depois sobe novamente e sofre outro recuo. Esse padrão se repete. Se você não entender que esses movimentos para baixo são simplesmente retrações, pode pensar que o mercado está prestes a reverter. Como resultado, você pode entrar em uma operação contra a tendência durante o recuo. Mas o que acontece depois? O mercado, em um movimento ascendente, o próximo movimento impulsivo começa e você é estopado. É exatamente por isso que entender a estrutura do mercado é tão importante. Isso ajuda você a se manter alinhado com o lado dominante do mercado e evitar operar contra ele. Agora, a questão é como identificar o início de um movimento impulsivo e o fim de uma retratação. É aqui que o suporte e a resistência se tornam extremamente importantes, pois nos fornecem um ponto de referência claro no gráfico. Se você quiser entender esse conceito com mais detalhes, pode consultar a lição anterior, onde expliquei alguns conceitos de suporte e resistência passo a passo. Mas por enquanto, vamos nos concentrar em como usá-los dentro da estrutura do mercado. Observe este exemplo de gráfico. Como você pode ver, o mercado se move para cima e, em seguida, começa a reverter. Esse primeiro movimento para cima é o que chamamos de movimento impulsivo, onde os compradores estão impulsionando o preço para cima. Depois disso, o mercado começa a se mover para baixo, o que é simplesmente uma retratação causada pela realização de lucros, não uma reversão. Nesse ponto, identificamos uma área importante onde o mercado reagiu anteriormente. É aqui que colocamos nosso nível de resistência, porque essa é a zona onde o preço parou de subir e reverteu. Este nível é chamado de resistência porque os vendedores estavam fortes o suficiente neste ponto para empurrar o mercado para baixo. Agora, observe o que acontece a seguir. O mercado começa a subir novamente com força, criando outro movimento impulsivo, mas desta vez algo importante acontece. O preço rompe o nível de resistência. Este é um momento crucial na estrutura do mercado, porque uma vez que a resistência é rompida, ela deixa de ser resistência e se transforma em suporte. A razão para isso é simples.
O nível que antes impedia o preço de subir agora está sendo aceito pelo mercado como uma nova base. Os compradores agora estão dispostos a entrar neste nível, que muda completamente seu papel. Agora, quando o mercado começa a retrair novamente, ele não se move aleatoriamente, mas sim retorna em direção a este nível que agora se tornou suporte. É aqui que direcionamos nossa atenção, porque este nível se torna um ponto de referência para identificar o fim da retratação. À medida que o preço atinge este nível de suporte, começamos a procurar sinais de que os compradores estão entrando novamente. E, como você pode ver neste exemplo, o mercado reage neste nível. É rejeitado e então começa a subir novamente. Este movimento marca o início do próximo movimento impulsivo. Então, em vez de entrar aleatoriamente ou perseguir a tendência, você agora espera que o preço retorne a um nível-chave e se posiciona no momento em que o próximo movimento provavelmente começará. Nesta etapa, você já possui 3 habilidades muito importantes. Sabe como identificar uma tendência de alta. Entende como o mercado se move dentro dessa tendência, por meio de movimentos impulsivos e retrações, e agora sabe como usar suporte e resistência para determinar quando planejar suas operações. Aprofundaremos esse conceito ao longo do vídeo e refinaremos ainda mais essa abordagem. Portanto, certifique-se de continuar assistindo e não pular nenhuma parte, porque ao final desta lição, você será capaz de olhar para qualquer gráfico e entender o que o mercado está fazendo com clareza e confiança. Agora, vamos para a tendência de baixa. Uma tendência de baixa é simplesmente o oposto de uma tendência de alta. Em vez de o mercado subir, ele começa a cair, formando uma sequência de máximas e mínimas descendentes. Essa estrutura indica claramente que os vendedores estão no controle do mercado. Neste caso, a psicologia se inverte. Em vez de os compradores impulsionarem o mercado para cima, os vendedores são a força dominante. Eles vendem a preços mais altos e visam recomprar a preços mais baixos. Razão pela qual o mercado continua caindo ao longo do tempo. Assim como uma tendência de alta, uma tendência de baixa não se move em linha reta. O mercado se move em um ciclo repetitivo. Primeiro, temos um forte movimento de queda, onde os vendedores pressionam o preço para baixo. Esse movimento é chamado de movimento impulsivo. Ele reflete a força dos vendedores, que dominam os compradores e conduzem o mercado para baixo. Após esse movimento impulsivo, o mercado não continua caindo imediatamente. Em vez disso, começa a se mover ligeiramente para cima. Isso acontece porque alguns vendedores começam a realizar lucros, o que causa uma alta temporária no preço. Esse movimento de alta é chamado de retratação ou pullback. Portanto, em uma tendência de baixa, o mercado alterna constantemente entre essas duas fases. Um movimento impulsivo de queda, seguido por uma retratação de alta. Agora, a questão é, como identificamos essas fases e negociamos corretamente? Mais uma vez, usamos suporte e resistência como nossa principal ferramenta. Vamos analisar este exemplo de gráfico. Como você pode ver, o mercado se move para baixo, criando um movimento impulsivo. E então começa a retrair para cima. Neste ponto, identificamos uma área importante onde o mercado reagiu anteriormente. É aqui que posicionamos nosso nível de suporte, pois esta é a zona onde o preço inicialmente fez uma pausa antes de continuar a cair. Agora, preste atenção no que acontece a seguir. O mercado faz outro movimento forte para baixo e rompe esse nível de suporte. Este é um momento crucial, porque uma vez que o suporte é rompido, ele deixa de ser suporte e se transforma em resistência. A razão é simples. O nível que antes atuava como um piso para o preço agora é aceito como um teto. Os vendedores agora estão dispostos a entrar neste nível, impedindo que o preço suba. Agora, quando o mercado retrai para cima novamente, ele não se move aleatoriamente, mas retorna em direção a este nível que agora se tornou uma resistência. É aqui que concentramos nossa atenção, porque este nível se torna um ponto de referência para identificar o fim da retratação. À medida que o preço atinge esse nível de resistência, começamos a procurar sinais de que os vendedores estão entrando em ação novamente. E, como você pode ver neste exemplo, o mercado reage. Nesse nível, o preço é rejeitado e continua a se mover para baixo, o que marca o início do próximo movimento impulsivo. Portanto, em vez de entrar aleatoriamente ou tentar pegar uma reversão, você agora espera que o preço recue para um nível-chave e, então, se posiciona na direção da tendência. Abordaremos tudo isso em detalhes ao longo deste vídeo. Então fique atento e não pule nenhuma parte, pois cada sessão ajudará você a entender a estrutura do mercado com mais clareza e a aplicá-la da maneira correta. Agora, vamos para o terceiro tipo de estrutura de mercado, que é o mercado lateralizado. Um mercado lateralizado é um mercado que se move horizontalmente entre dois níveis-chave, suporte e resistência. Em vez de seguir uma tendência de alta ou de baixa, o preço permanece dentro de uma zona definida, movendo-se para frente e para trás entre esses níveis. Esse tipo de estrutura revela algo muito importante sobre o mercado. Compradores e vendedores estão em equilíbrio, ninguém está no controle. Os compradores não são fortes o suficiente para impulsionar o mercado para cima e os vendedores não são fortes o suficiente para empurrá-lo para baixo. Como resultado, o preço fica preso entre o suporte e a resistência. Vejamos este gráfico. Por exemplo, como você pode ver, temos um nível de resistência claro no topo, onde o preço é repetidamente rejeitado, e um nível de suporte claro na base, onde o preço encontra pressão compradora. O mercado está claramente se movendo entre esses dois níveis sem romper.
É assim que se parece um mercado em consolidação. Agora, quando o mercado está nessa condição, não negociamos aleatoriamente dentro da consolidação. Este é um dos maiores erros que os iniciantes cometem. Entrar em negociações no meio da consolidação sem nenhuma vantagem clara, o que leva a resultados inconsistentes. Em vez disso, esperamos pacientemente que o preço atinja o nível de suporte ou o nível de resistência, porque essas são as áreas onde o mercado tem maior probabilidade de reagir. Vejamos outro exemplo. Aqui o mercado está claramente em consolidação. O preço sobe e atinge o nível de resistência. Nesse ponto, vemos uma rejeição, o que nos indica que os vendedores estão defendendo esse nível, e que o mercado pode voltar a cair em direção ao suporte. Isso cria uma potencial oportunidade de negociação, pois o mercado provavelmente continuará se movendo dentro da faixa de preço. E como você pode ver, após rejeitar a resistência, o mercado se move para baixo e atinge o nível de suporte, exatamente como esperado. No entanto, é importante entender algo aqui. Essa informação por si só não é suficiente para realizar uma negociação. Só porque o preço atinge a resistência ou o suporte não significa que você deva entrar imediatamente. Você ainda precisa de confirmação, o que abordaremos mais adiante neste vídeo. Por enquanto, o objetivo é simplesmente entender como funciona um mercado lateralizado. O preço se move entre suporte e resistência, compradores e vendedores estão equilibrados. E seu papel como trader é ter paciência e esperar que o preço atinja níveis-chave antes de tomar qualquer decisão. Agora que você sabe como identificar a estrutura do mercado, vamos usar esse conhecimento para negociar. Começaremos com a primeira estratégia, que é o método TLS. TLS significa tendência, nível e sinal. Esta é uma estrutura muito simples e poderosa que ajuda você a evitar entradas aleatórias e negociar com estrutura e confirmação. Para aplicar a estratégia, você precisa de 3 coisas. Primeiro, identificar uma tendência clara. Segundo, esperar que o preço atinja um nível-chave. E terceiro, entrar na operação somente quando um sinal válido aparecer. Vejamos este exemplo de gráfico. Como você pode ver, o mercado está em tendência de baixa, o que significa que os vendedores estão no controle. O mercado faz um movimento impulsivo para baixo, mostrando forte pressão vendedora. E então começa a retrair para cima. Essa retratação ocorre porque alguns vendedores estão realizando lucros, o que impulsiona o preço temporariamente para cima. Neste ponto, identificamos um nível importante no gráfico. Traçamos um nível de suporte onde o preço reagiu anteriormente. Agora, esperamos e observamos o que acontece a seguir. Conforme o mercado continua, vemos outro forte movimento impulsivo para baixo. E, desta vez, o preço rompe o nível de suporte. Este é um momento crucial, porque, uma vez que o suporte é rompido, a distância se torna. Agora temos 2 elementos importantes da estratégia. A tendência, que é claramente de baixa, e o nível, que é o suporte anterior que agora se tornou resistência. A única coisa que falta é o sinal. Agora observe o que acontece a seguir. O mercado começa a retrair novamente e se move em direção ao nível de resistência. Quando o preço atinge esse nível, vemos uma clara rejeição, formando um padrão de candlestick pin bar. Essa rejeição indica que os vendedores estão voltando ao mercado e defendendo esse nível. Este é o nosso sinal. Antes de entrar na operação, adicione mais uma camada de confirmação verificando o time frame maior. Como este gráfico está no time frame de 5 minutos, mudamos para o gráfico de 30 minutos para obter uma visão mais ampla do mercado. Como você pode ver, o mercado também está em tendência de baixa no time frame maior, o que está alinhado com nossa análise no gráfico de 5 minutos. Esse alinhamento aumenta a probabilidade da operação. Agora voltamos ao time frame de 5 minutos para executar a operação. Entramos no fechamento. O candle de sinal posiciona nosso stop loss logo acima do nível de resistência para proteger nossa posição e definimos nosso alvo em pelo menos o dobro do risco que estamos assumindo, garantindo uma relação risco-retorno mínima de 2 para 1. Como você pode ver, após entrar na operação, o mercado continua se movendo para baixo e atinge o alvo. É assim que o método TLS funciona. Você identifica a tendência, espera o preço atingir um nível-chave e entra somente quando recebe um sinal claro. Essa abordagem permite que você negocie a favor do mercado, e não contra ele, e ajuda a evitar configurações de baixa. Agora, vamos a outro exemplo. Neste caso, temos uma clara tendência de alta. O mercado está formando máximas e mínimas cada vez mais altas, o que indica que os compradores estão no controle. Portanto, em vez de procurar oportunidades de venda, a melhor decisão de negociação aqui é focar na compra e negociar na direção da tendência. Conforme o mercado se move, podemos identificar claramente um movimento impulsivo de alta, onde os compradores impulsionam o preço com força. Durante esse movimento, o preço rompe um nível de resistência anterior. Esse rompimento é um sinal importante porque, uma vez rompida a resistência, ela deixa de funcionar como tal e passa a atuar como suporte. Após o rompimento, o mercado não continua subindo imediatamente. Começa a retrair. Essa correção ocorre porque alguns compradores estão realizando lucros, o que temporariamente empurra o preço para baixo. No entanto, esse movimento não é uma reversão, mas sim uma retratação dentro da tendência de alta. Agora, vamos esperar e observar como o preço se comporta ao atingir o nível de suporte.
Como você pode ver, assim que o preço retorna a esse nível, ele reage e forma uma barra com cauda. Esse padrão mostra que os compradores estão voltando ao mercado e retomando o controle após o recuo. Este é o nosso sinal, mas antes de entrar na operação, sempre queremos confirmar nossa ideia usando um período gráfico maior. Como estamos operando no gráfico de 5 minutos, mudamos para o período de 30 minutos para obter uma visão mais ampla do mercado. Como você pode ver, o mercado está claramente em tendência de alta também no período gráfico maior. Isso confirma que os compradores estão no controle não apenas no período gráfico menor, mas também no período gráfico maior. Esse alinhamento aumenta a probabilidade da operação. Agora, voltamos ao gráfico de 5 minutos para executar a operação. Posicionamos nossa ordem no fechamento da cauda. Definimos nosso stop loss abaixo do nível de suporte para proteger nossa posição e miramos o próximo nível-chave no gráfico. Como você pode ver, após entrar na operação, o mercado continua subindo e atinge o alvo. Agora, vamos para o mercado lateralizado. Nesse tipo de mercado, não aplicamos o método TLS da mesma forma que em condições de tendência. O motivo é simples: em um mercado lateralizado, o mercado não se move claramente em uma direção. Então o conceito de seguir uma tendência se torna menos eficaz. Em vez disso, abordamos o mercado de forma diferente, focando em como o preço se comporta entre o suporte e a resistência. Deixe-me mostrar como operamos nesse caso. Observe este gráfico. Como você pode ver, o mercado continua reagindo a partir desta área no topo e desta área na base. Preço é rejeitado várias vezes na resistência e encontra suporte várias vezes no nível inferior. Isso mostra claramente que o mercado não está em tendência. Em vez disso, está se movendo lateralmente entre essas duas zonas. Isso é o que chamamos de mercado lateralizado. Nesse tipo de estrutura, os compradores, os vendedores estão em equilíbrio e o preço continua oscilando entre suporte e resistência. Agora, vamos nos concentrar no que acontece a seguir. O mercado se move para baixo em direção ao nível de suporte e, ao atingir essa área, é rejeitado, formando uma barra com cauda de alta bem definida. Essa rejeição indica que os vendedores não conseguiram empurrar o preço para baixo e os compradores estão entrando para assumir o controle. Isso cria uma potencial oportunidade de negociação, pois, em uma faixa de preço, o preço frequentemente se move de um lado para o outro. Neste caso, do suporte de volta para a resistência. É isso que torna essa configuração de baixo risco e alto retorno, porque você está entrando perto da parte inferior da faixa, onde o mercado já mostrou uma forte reação. No entanto, antes de entrar na negociação, ainda precisamos confirmar nossa ideia usando um período gráfico maior. Como estamos operando no gráfico de 5 minutos, mudamos para o período de 30 minutos para obter uma visão mais ampla do mercado. Como você pode ver, no período gráfico maior, o mercado primeiro rompe abaixo desse nível de suporte e depois retorna acima dele, criando uma clara varredura de liquidez. Isso sinaliza que uma nova tendência de alta pode estar começando, o que corrobora nossa configuração de negociação no gráfico de 5 minutos. Agora temos alinhamento entre o gráfico de períodos maiores e o gráfico de negociação. Voltamos ao gráfico de 5 minutos para executar a operação. Posicionamos nossa entrada no fechamento da barra com sombra. Definimos nosso stop loss logo abaixo do nível de suporte, para proteger nossa posição e miramos o próximo nível-chave, que é a resistência da faixa de preço. Como você pode ver, após entrar na operação, o mercado se move para cima e atinge o alvo. Antes de prosseguirmos, há um ponto importante que você precisa entender. Todos os exemplos que mostrei até agora são operações vencedoras. Mas isso não significa que esta estratégia seja infalível. Você terá operações perdedoras e isso é completamente normal. O que realmente importa no trading não é a quantidade de operações vencedoras, mas como você gerencia seu risco e seu capital. Mesmo com uma estratégia simples, se você controlar suas perdas e deixar seus ganhos correrem, você pode ser consistentemente lucrativo ao longo do tempo. Neste caso, temos um mercado lateralizado, com o preço oscilando entre suporte e resistência. Como discutimos anteriormente, no entanto, algo diferente acontece. O mercado rompe a faixa de preço e inicia uma queda. A questão é, o que devemos fazer nessa situação? A resposta é simples. Não perseguimos o rompimento, mas sim aguardamos um pullback. Observe o que acontece a seguir. Após o rompimento, o mercado começa a retrair, retornando em direção ao nível que antes atuava como suporte. Mas, como esse nível foi rompido, agora se torna resistência. Este é um conceito fundamental na estrutura de mercado. Assim que o preço atinge esse nível de resistência, buscamos um sinal. E, como você pode ver, o mercado forma um pin bar de baixa. Isso demonstra que os vendedores estão entrando em ação e rejeitando o nível, indicando que o mercado provavelmente continuará a cair. Este é o nosso sinal. Agora, executamos a operação. Posicionamos nossa entrada no fechamento do pin bar de baixa. Posicionamos nosso stop loss acima do nível de resistência para proteger nossa posição e miramos o próximo nível-chave no gráfico. Como você pode ver, após entrarmos na operação, o mercado continua se movendo para baixo e atinge o alvo.
Por enquanto, quero que você se concentre no que realmente importa nesta etapa. Entender mercados em tendência, como operá-los, e mercados laterais e como abordá-los corretamente. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender a estrutura do mercado de forma clara e prática e tenha lhe dado uma base sólida para começar a ler o mercado com confiança. Se você achou esta lição útil e deseja apoiar o canal, curta o vídeo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima aula de trading. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.